Se você ainda não é um inscrito aqui do canal do Professor Leonardo, considere se inscrever no canal, ative as notificações, verifique também se o sininho está ativado, deixe seu like, sempre importante para que o YouTube perceba que esse é um conteúdo de qualidade e que ele possa divulgar para outras pessoas aqui dentro da plataforma. Também deixe seu comentário mostrando a sua percepção, seu ponto de vista e compartilhe esse vídeo para trazer mais pessoas para essa nossa corrente de reflexão. Estamos muito próximos da marca dos 25 mil, vamos ver se até o fim do mês a gente consegue atingir essa marca. E nesses últimos dias foi divulgada uma entrevista que eu estava muito ansioso para ver, eu já sabia que isso teria, que essa entrevista já tinha acontecido por conta das fotos que eu vi no Twitter. Também me siga no Twitter, @profleooficial, que foi a entrevista do Ciro Gomes para o Gustavo Mendes. O Gustavo Mendes foi aquele comediante que ganhou muita notoriedade fazendo a Dilma, imitando a Dilma. E ele faz uma imitação muito boa, é engraçado. Ele já praticamente criou uma vida própria, aquele personagem, tem algumas características da Dilma, mas depois ele foi implementando algumas coisas, então se tornou um personagem muito interessante. E o Ciro Gomes apareceu e concedeu essa entrevista para o Gustavo Mendes, paramentado de Dilma. E ela foi uma entrevista que o Ciro Gomes ele foi bem, mas ele também foi mal nessa entrevista. Não foi uma das melhores entrevistas do Ciro Gomes, porque eu vi o Ciro Gomes muito nervoso, não nervoso, mas incomodado, meio desconfortável no começo. Ele já tinha participado de outra entrevista com o humorista, com o Maurício Meirelles, e nessa entrevista o Maurício Meirelles ele foi muito bem. Mas nessa ele não foi lá tão bem, ele se sentiu um pouco desconfortável. Talvez ele não sabia como lidar com essa situação, ele não sabia se ele interagia com o Gustavo Mendes ator, com o Gustavo Mendes Dilma personagem. Então isso no começo, o Ciro Gomes faltou ali um pouquinho de jogo de cintura para o Ciro Gomes. Até mesmo o Gustavo Mendes no final ele fala, olha, você estava com medo de mim no começo, depois foi se soltando. E de fato, o Ciro Gomes, com o decorrer da entrevista, ele começou a pegar o jeito e aí começou a levar melhor essa entrevista. Talvez, se eu não sei como é a preparação do Gustavo Mendes, talvez se ele já tivesse recepcionado o Ciro Gomes antes mesmo da entrevista, paramentado de Dilma, talvez o Ciro Gomes tivesse se sentido um pouco mais à vontade, ou talvez o Ciro Gomes ele não saiba lidar tão bem com essa situação, ele não tem tanto jogo de cintura. É assim, o Bolsonaro, por exemplo, tinha muito mais jogo de cintura, ele aparecia nesses programas de humor várias vezes, e apareceu muito no CQC, também no Super Pop, em outros programas, e ele sabia lidar melhor com a piada. O Ciro Gomes, pelo menos nesse caso, ele não soube muito bem como lidar com a situação, ele se pareceu um pouco nervoso no começo, não nervoso de irritado, mas nervoso de desconfortável. Mas o Ciro, ele precisa aproveitar essas oportunidades. Ele precisa aparecer na internet, ele precisa aparecer nos programas de televisão, nos programas de rádio, televisão, na internet, no YouTube, enfim, ele precisa aparecer na mídia, porque ele tem que se firmar como sendo um candidato presente para o eleitorado brasileiro. Claro que as eleições faltam 3 anos, claro que a reportagem da revista Veja mostrou que o Ciro Gomes perderia hoje também no segundo turno, no primeiro e no segundo turno, só que as eleições não são hoje. Quem olha para trás quando a gente olha para trás e vê lá, voltando para outubro de 2015, alguém acreditava que Bolsonaro fosse vencer as eleições? Não, ninguém acreditava. Então, o Ciro Gomes tem tempo e o trabalho que ele tem feito é um trabalho coerente. Ele está fazendo um trabalho de formiguinha, aparecendo, dando palestra, aparecendo na internet, aparecendo em programas de rádio, então isso é importante. Não sei, e também ele também não sabe, se todo esse esforço de percorrer o Brasil, como Lula fez lá atrás, percorrendo o Brasil, conversando com a população, eu não sei se esse esforço vai resultar na eleição do Ciro Gomes em 2022. Mas, pelo menos, a parte dele ele está fazendo. O caminho está correto. Agora, se vai resultar nisso, nós não sabemos. E é interessante porque o Ciro Gomes ele pode se tornar o novo Bolsonaro, entre aspas, da mídia. Entenda o que eu quero dizer. Por que novo Bolsonaro? O Bolsonaro ele conseguiu surfar uma onda muito interessante para ele, porque o Bolsonaro era polêmico. E ele gostava de aparecer nesses programas de humor, ele sabia dar risada, tirar sarro dele mesmo, tirar sarro da cara do apresentador, do entrevistador, fazia ali as suas polêmicas e então isso dava audiência. E agora a mídia está carente de uma pessoa assim para que possa aparecer, porque o Bolsonaro agora ele é o presidente. E o Ciro Gomes ele pode ocupar esse espaço. Só que diferente do Bolsonaro, que não tem conteúdo, o Ciro Gomes tem conteúdo. Então as entrevistas dele, além de ter a possibilidade da polêmica, tem esse conteúdo, tem esse algo a mais, esse valor a mais. Então o Ciro Gomes ele pode surfar essa onda e conseguir aparecer na mídia como fez o Bolsonaro nos últimos 10 anos. O Ciro Gomes tem mais 3 anos para fazer isso. E muitas pessoas falam assim, Ciro Gomes é irritado, ele precisa fazer terapia. Na verdade, eu acho que esse lado mais explosivo do Ciro Gomes, esse lado mais polêmico do Ciro Gomes, o lado cangaceiro, é o principal trunfo dele. Nós já estamos falando aqui há muito tempo.
Porque quando o Ciro Gomes ele explode, quando o Ciro Gomes ele fala algo, como por exemplo chamar o Fernando Holliday de Capitão do Mato, ele faz polêmica, ele chama a atenção para ele. E aí ele consegue, com essa explosão, o lado cangaceiro, ele passa uma autenticidade. E quando ele passa autenticidade, ele passa verdade e também honestidade. E isso é fundamental para a política nos dias de hoje. Transmitir honestidade, transmitir autenticidade. Então esse lado cangaceiro que muitas pessoas querem tolir do Ciro Gomes, esse lado mais explosivo, é o grande trunfo dele para aparecer, para ser chamado para os programas de televisão, para os programas de humor, para os programas de rádio. E ele precisa fazer isso caso ele queira conquistar o eleitor. Mas agora, falando sobre a entrevista. O Gustavo Mendes ele foi muito preciso nas entrevistas, né? Porque é interessante que os programas de humor eles podem tocar em pontos que outros programas não poderiam. Porque você vai lá no bom humor, vai no espírito mais esportivo, então você consegue tocar em pontos que serão sensíveis para o Ciro Gomes, serão caros para ele. Como, por exemplo, a ida dele em Paris em 2018, no segundo turno da eleição. E o Gustavo Mendes fala assim, como que é comer num restaurante em Paris em outubro? Logo no começo, ele já falou isso no Ciro Gomes, então os programas de humor podem tocar nesse assunto, podem tocar nessas questões mais centrais, nesses assuntos caros, e o Ciro Gomes vai ter que saber lidar com isso, como a ida a Paris, a questão das mulheres, que o Lula mencionou na entrevista para o Leonardo Sakamoto, também a mudança de partido. O Ciro Gomes mudou de vários partidos ao longo de sua carreira, então esses assuntos serão caros e o Ciro Gomes precisa aprender a lidar com eles. E aí, em um determinado momento, eles começam a falar do impeachment, o Ciro Gomes tenta explicar, e o Gustavo Mendes fala assim, Ciro, você usa palavras muito difíceis. Você usa palavras muito difíceis, eu entendo, obviamente, mas o meu público não entende. Aí ele fala assim, quando que a merda deu errado? E aí o Ciro Gomes fala assim, a merda deu errado, e aí ele explica. Isso já é algo que muitas pessoas falam do Ciro Gomes, o próprio Maurício Meirelles disse para o Ciro Gomes, Ciro, você usa palavras muito difíceis, você usa muitos números, as pessoas não entendem você precisa simplificar o discurso. E o Ciro ele tem muita dificuldade em simplificar o discurso dele. Ele não consegue mais se conectar, ele não consegue se conectar com a população. Isso ficou muito claro no final da entrevista, quando o Gustavo Mendes ele elogia, que ele fala que o Ciro em nenhum momento falou de rolagem de dívida, então ele simplificou o discurso. Ele está simplificando o discurso, o Ciro Gomes, para ser mais entendido pela população, então isso é o ponto bom da entrevista. Por isso ele foi bem, mas ele foi mal porque ele não consegue se conectar. Ele não consegue se colocar no lugar do mais pobre, ele não consegue causar identificação com o mais pobre. Em um determinado momento, o Gustavo Mendes fala assim, é possível governar sem os bancos? É possível acabar com o lucro dos bancos? Ele fala exatamente, como acabar com o lucro dos bancos? Essa foi a resposta. E o Ciro Gomes, essa foi a pergunta, e o Ciro Gomes deu uma boa resposta, só que não foi uma resposta excelente. Por quê? Porque ele fala do panorama dos bancos de um modo geral. Só que ele não consegue ir além, ele não consegue tocar a população mais pobre. Isso o Lula faria com toda certeza. É claro, o Lula é um gênio da comunicação. Ele sabe como se colocar no lugar do mais pobre, ele sabe como tocar as pessoas mais pobres. Isso ficou muito claro como na entrevista para o Sakamoto. E envolvendo o próprio Ciro Gomes. Numa parte da entrevista, o Sakamoto fala do Ciro Gomes, o Ciro Gomes fala que foi traído, o Lula fala assim, bom, eu estou numa partida de futebol, eu sou São Paulo, eu sou o Corinthians, eu não posso privilegiar o São Paulo. Porque o Ciro Gomes, ele tirou o apoio de um dos partidos, o Ciro Gomes, do PSB, o PT consegue retirar o apoio do PSB, que estava praticamente fechado com o PDT, e ele traz para o PT, e assim o Ciro Gomes perdeu tempo de televisão. E aí o Lula explica isso como metáfora de futebol. E o Sakamoto fala assim, Lula, mas isso não é, presidente, mas isso não é futebol. Ele fala assim, eu sei que não é, mas eu preciso falar de uma forma que a população entenda. Isso que falta para o Ciro Gomes. Falar de uma forma que ele toque a população mais pobre. Nessa resposta, como acabar com o lucro dos bancos, ela foi uma resposta simples, mas ela não toca a população. A população não sente que ela está falando, que o Ciro Gomes está falando com ela. Se fosse o Lula, com certeza ele iria dar um exemplo muito simples do dia a dia, do cotidiano daquela pessoa. Do cotidiano da pessoa mais pobre. Você, por exemplo, você não tem dinheiro para tomar aquele seu cafezinho, você não tem o dinheiro para tomar aquela sua cervejinha à tarde, mas o lucro dos bancos está aumentando. E nós não podemos deixar isso. Algo do tipo. Mas o Lula ele iria conseguir tocar na camada mais pobre. O Ciro ele não consegue. Ele não consegue romper essa barreira da comunicação e tocar o eleitor. Então ele não consegue mostrar para o eleitor que ele está falando com ele. O Ciro Gomes está falando diretamente com o eleitor. E o léxico da política, ou seja, a forma como você se comunica na política mudou completamente.
Até 2002, as eleições de 2002, a forma de você impressionar o eleitor era falando palavras difíceis, era se expressando com palavras rebuscadas, porque você mostrava distanciamento e o eleitor olhava, nossa, essa pessoa é importante, olha só como que ele é inteligente. Em 2002, quando chega o Lula mostra que você consegue fazer política sendo do povo, se comunicando com o povo, dialogando diretamente com o povo. E o Bolsonaro ele fez isso. A eleição do Bolsonaro é uma sequência dessa mudança de postura, dessa mudança de léxico, de comunicação com as camadas mais populares. E o Ciro Gomes ele precisa aprender isso. Então, na minha opinião, o que o Ciro Gomes deveria fazer? Interromper essas palestras que ele está fazendo. São palestras boas, são palestras interessantes, mas ele devia fazer igual o Eduardo Moreira. Passar um mês morando numa comunidade quilombola, passar um mês na periferia de São Paulo, na periferia do Nordeste, passar um mês na favela, para entender o dia a dia do pobre. Para entender o dia a dia das camadas mais pobres, das pessoas mais simples, das pessoas mais humildes, para que ele possa, estando nesse ambiente, conseguir dialogar, conseguir se conectar com essas pessoas. O Lula faz isso muito bem porque ele veio do interior do Nordeste, ele veio de Garanhuns. Então ele sabe como tocar uma pessoa mais pobre, porque ele sabe como que ele iria se tocar emocionalmente. Então o Ciro ele precisa aprender isso. Então ele precisa aprender a simplificar esse discurso dele e tocar as pessoas mais pobres, dialogar com as pessoas mais pobres para parecer que ele de fato se importa com elas. E um outro ponto que eu gostaria, antes de encerrar esse vídeo, é que o Gustavo Mendes ele fala o seguinte: Ciro, nós temos uma dificuldade porque as pessoas elas não sabem o que é direita e o que é esquerda. E a direita, ela utiliza de uma pauta moral, ela se apropriou de uma pauta moral, porque se ele falar da parte econômica, ninguém entende. Ninguém compra isso, como ele falou, a direita, o discurso moral, porque o econômico ninguém aceitaria o discurso econômico da direita. Isso é um ponto importante. E é por isso que, mais uma vez, amanhã vai ser um vídeo onde eu falo da figura do Bolsonaro, da figura política do Bolsonaro e da figura política da Tabata Amaral, como eles são nefastos. Porque ambos, eles despolitizam a população não consegue mais ter essa diferença entre direita e esquerda. Então essa questão econômica, que é um discurso muito importante, as pessoas não entendem mais. Ficam só na pauta moral. E essa questão econômica, ela é super importante porque são pontos completamente diferentes. O ponto da direita é diferente do ponto da esquerda. E as pessoas não conseguem mais se conectar, não conseguem mais ver essa diferença. Então se a esquerda quiser voltar ao poder, ela precisa mostrar que essa questão econômica, que essa abordagem econômica adotada pela direita não funciona para as camadas mais populares, incluindo a classe média. Então é uma outra barreira que precisa ser quebrada e o Gustavo Mendes tocou nisso muito bem. E lá para o final da entrevista ele fala o seguinte: olha, geralmente é um ensaio do personagem, mas eu me senti muito aliviado com as suas palavras, Ciro. Então isso também foi um ponto interessante. O que o Ciro Gomes ele precisa, talvez, adotar, aprender, e ele tem tempo para isso, é como moldar o discurso dele quando ele está falando para uma população mais ampla, quando ele vai para um programa de humor, e ele vai ter essa oportunidade, e ele tem que aproveitar essas oportunidades, e quando ele está falando para o público dele. O que o Ciro ele pode fazer é o seguinte: olha, eu consigo acabar com a dívida, eu consigo acabar com a dívida pública no Brasil em um mês, em um ano. E a pessoa olha com o olhar desconfiado e fala assim: não, eu tenho os números aqui, eu consigo fazer isso aqui, e eu consigo resolver esse problema. Simplificar o discurso, facilitar o discurso para a população mais humilde, a população mais pobre. Ele está simplificando o discurso. Há uma evolução na jornada do Ciro Gomes. Do começo do ano para cá, nós estamos acompanhando ele, porque, obviamente, ele é um pré-candidato à presidência da República em 2022, então nós estamos acompanhando os passos do Ciro Gomes. Há uma nítida evolução, e ele está conseguindo simplificar o discurso, mas ainda falta essa barreira. Ele precisa saber como se expressar, ele tem uma dificuldade em simplificar o discurso, então ele precisa saber como simplificar e saber como tocar a população mais pobre. O que você achou da entrevista para a Dilma? Vou deixar o link aqui na descrição. Se você tem essas mesmas opiniões que eu tenho, se você tem essa mesma percepção, deixa aqui nos comentários. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e me siga no Twitter, @profleoficial.